Olá, acadêmicos e acadêmicas, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre a importância da leitura habitual de histórias que sejam fundamentais para formar pessoas que valorizam a diversidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 10 de dezembro de 1948, coloca em igualdade todos os homens e mulheres, em todos os países e nações. Afirma, por isso, o direito de igualdade entre as raças e etnias, sem apontar nenhuma como a melhor. E lembrem-se, ao oferecer textos para os alunos, o professor deverá chamar a atenção sobre a diversidade humana, fazendo uma ligação entre as histórias apresentadas e a própria comunidade escolar, onde há pessoas com características físicas e psicológicas diversas, modos de agir, pensar e se relacionar diferentes e que todas merecem respeito. O professor deve mostrar que essa diversidade pode favorecer a troca de experiência entre eles e, sobretudo, disseminar o conhecimento de culturas que construíram e constroem a identidade plural de um povo, de uma nação. Agora acompanhe. O aluno pertence a uma época e uma sociedade que, traduzidas pelas obras de ficção, pode levá-lo a tomar uma posição perante problemas como a desigualdade econômica, o racismo ou a opressão. Pessoal, seguem algumas dicas. As obras Coisas de Menino, de Eliane Gunning, e Os Meninos da Rua da Praia, de Sérgio Caparelli, mostram as diferenças entre ricos e pobres, enquanto Nó na Garganta, de Mirna Pinsky, coloca que a cor da pele não é justificativa para valorizar ou diminuir pessoas. Ainda nas questões étnico-raciais, vemos na obra A Menina Bonita, do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, o empoderamento da mulher negra, atitudes positivas em relação ao que é discriminado do negro, o cabelo. Nessa história, uma linda menina de fita no cabelo desperta a admiração de um coelho branco que deseja ter uma filha tão pretinha como ela. Citamos também O Menino Marrom, de Ziraldo, em que o autor leva à reflexão sobre atitudes discriminatórias, intolerância racial, diversidade étnica e valores como a amizade. Anotaram? A literatura proporciona para as crianças grande variedade de diversão e sabedoria, aprofundando as relações humanas na escola e sua participação na sociedade. Pois a literatura, enquanto universo ficcional, é um elemento importante na autoconstrução do indivíduo. Ela dá forma a experiências que, muitas vezes, são desconcertantes para o leitor, ajudando-o a situar-se no mundo. A literatura infanto-juvenil tem uma importância que vai além do prazer proporcionado por ouvir ou ler histórias. Ela auxilia para a legítima iniciação das crianças na complexidade das linguagens, valores, ideias e sentimentos que conduzem à vida real. Por isso, o professor deve evitar histórias de cunho moralizador ou de conteúdo pedagógico, comumente encontrados nos livros didáticos. Obras que falam como ser um bom menino ou que remetam ao preconceito, por exemplo, devem ser deixadas de lado. Isso é muito importante. É evidente que algumas histórias de fadas têm sofrido críticas porque elas levam a criança ao escapismo, consolidam comportamentos conservadores, contra os quais se vem lutando, tais como a representação rígida dos papéis masculino e feminino, com a mocinha tendo como destino final o casamento com o príncipe, e dão ênfase a valores estereotipados de bem e mal, belo e feio, inteligente e bobo. Por isso, a necessidade da escolha correta das histórias oferecidas às crianças. Certo, pessoal? Na escolha dos livros adotados para o cumprimento da lei,
11.645/8, deve-se atentar para aqueles que realmente tragam elementos importantes para o conhecimento dessas culturas na construção da identidade plural do povo brasileiro, já que esse mecanismo legal foi responsável por trazer à sala de aula vários textos representativos dessas vertentes culturais. Para o trabalho em sala de aula sobre os valores humanos nas semelhanças e diferenças, em que a comunidade escolar é constituída por grupos étnicos, crenças, costumes e características diferentes, sugerimos a história do livro Diversidade, de Tatiana Belink. É interessante que o livro seja apresentado para a criança manuseá-lo, folheá-lo. No entanto, vou ler um fragmento para que vocês percebam a riqueza desta obra. Diversidade, de Tatiana Belink. Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro dengoso. Um é ligeiro, outro é mais lento. Um é branquelo, outro sardento. Um é preguiçoso, outro animado. Um é falante, outro é calado. Um é molenga, outro forçudo. Um é gaiato, outro é sisudo. Um é moroso, outro esperto. Um é fechado, outro é aberto. Um carrancudo, outro tristonho. Um divertido, outro enfadonho. Por meio desse texto, podemos incentivar os alunos a conviverem com as diferenças. Podemos romper com atitudes de desrespeito, desigualdade e discriminação. E o que é muito importante, valorizar a diversidade humana. Gostaram? Observaram as reflexões que podemos fazer a partir desse texto da escrita Tatiana Belink? Podemos refletir sobre a história lida e sobre os significados das palavras. Exemplos. O que é diversidade? Que contribuições a diversidade traz para a sociedade? E assim com as outras palavras. O professor pode pedir para os alunos formarem duplas e observarem as características físicas um do outro. Devem observar o que gostam, o que não gostam e depois criar uma história com base nas diferenças e semelhanças entre eles. Verificar que a própria escola é formada por grupos com características físicas e psicológicas diferenciadas. E depois montar um livrinho com as historinhas produzidas por eles, utilizando papel sulfite dobrado ao meio para formar as páginas do livro. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais. O exercício do diálogo na explicitação, contraposição e argumentação de ideias é fundamental na aprendizagem da cooperação e no desenvolvimento de atitudes de confiança, de capacidade para interagir e de respeito ao outro. A aprendizagem desses aspectos precisa, necessariamente, estar inserida em situações reais de intervenção, começando no âmbito da própria escola. Ser diferente. Uma questão que nos traz inúmeras indagações e discussões acerca de como a diversidade é disseminada na sociedade e, consequentemente, na escola, enquanto espaço institucional educativo. Acadêmicos e acadêmicas, vivemos em uma sociedade repleta de concepções historicamente constituídas, na qual as diferenças encontram-se presentes e são perceptíveis, porém muitas vezes ignoradas ou concebidas de forma preconceituosa. É preciso que as experiências vivenciadas em sala de aula tornem-se significativas para as crianças, as quais levarão esses conhecimentos por toda a vida.
Possibilitar que elas reflitam sobre tais questões é como abrir portas ou criar meios de construir novos espaços, novos mundos, novos sujeitos. E para finalizarmos a nossa aula, vamos à nossa leitura. Vocês conhecem a história A Rainha da Neve? Vamos lá! Era uma vez 2 amigos que se chamavam Lila e Kiko. Eles eram vizinhos e sempre brincavam juntos. Certo dia, os cacos de um espelho maligno foram parar nos olhos e no coração de Kiko. A partir daquele momento, ele só conseguia ver o lado cruel da vida e não queria mais brincar. Numa manhã fria e com muita neve, Kiko foi à praça da cidade. Lá ele conheceu uma linda mulher que vestia um casaco de pele. Ela o convidou para passear em seu trenó. Ela era a rainha da neve. Seu rosto era adorável, mas seu coração era frio como o gelo. A rainha da neve levou Kiko para morar em seu palácio no extremo norte. Os cacos ainda estavam no coração e nos olhos de Kiko, por isso ele não sentia saudades de casa nem dos amigos. Na cidade, todos pensaram que Kiko tinha morrido, mas Lila saiu pelo mundo para procurá-lo. Ela chegou a um jardim onde sempre era verão e ali soube que seu amigo ainda estava vivo. Uma menina contou para Lila que ele estava no palácio da Rainha da Neve. A menina deu a Lila uma rena, então Lila viajou muitos dias até chegar ao palácio da Rainha da Neve. Ela encontrou Kiko sentado na frente do trono da rainha, tentando montar um quebra-cabeça de peças de gelo. Lila correu e, chorando, abraçou Kiko. Suas lágrimas de felicidade retiraram do coração dele os cacos. Logo, as lágrimas do próprio Kiko retiraram os cacos dos seus olhos e ele voltou a ver as coisas boas do mundo. O amor de Lila salvou Kiko e juntos eles voltaram para casa, onde o verão já tinha chegado. Tudo parecia igual, mas Lila e Kiko estavam diferentes. Eles tinham crescido e estavam muito felizes novamente. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!